Hoje vamos receber aqui nossa mentorada Vitória Fontes. Tem mais de 40 arrematações, cerca de 40 arrematações entre arrematações próprias e assessoria. Ela também presta assessoria, então mais uma fonte de renda com leilão de imóvel. Então a live vai estar legal demais. Já compartilha essa live aí com um parente, um conhecido, um familiar, que vai ser muito legal. 40 arrematações é muita coisa, é muita experiência, então a gente sempre aprende com a experiência dos outros. Por isso que a gente traz aqui essas lives ao vivo com o mentorado, contando aí a sua experiência. Bom dia, Pierre. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Prazer imenso aí estar te recebendo aqui na live da Smart. Prazer, Pierre. Prazer é todo meu. Agradeço o convite. Doutora Vitória, né, advogada, tem aí cerca de 40 arrematações, somando arrematações próprias e também a assessoria. Então, legal aqui que é mais uma fonte de renda com leilão, não só arrematação, mas também prestar assessoria. Um conhecimento bem específico, né, que poucas pessoas conhecem a fundo e que tem um valor aí muito grande. Então, Vitória, antes aqui da gente começar a falar de leilão, fala um pouquinho aí de você, né? Quem é a Vitória, de onde você é, se você sempre mexeu com leilão, se não mexia, como é que você começou a mexer com leilão. Então, fala um pouquinho aí quem é a doutora Vitória. Tá bom. Bom, eu sou a Vitória, né? Eu sou do Acre, mas eu moro em São Paulo já há cerca de 8 anos. Bom, eu comecei nos leilões um pouco antes da Smart. O meu marido, que me trouxe para esse mundo, ele não é advogado, na verdade ele é piloto de avião, totalmente diferente. Mas ele que me trouxe, na época eu era advogada corporativa, eu trabalhava em uma empresa grande de gás e petróleo. E aí eu comecei a me interessar e a gente já ouviu os podcasts da Smart, né, na época. E aí quando a gente fez a nossa primeira arrematação, e aí pouquinho depois a gente, óbvio, a gente estudou, né, mas aí o que impulsionou mesmo foi depois que eu entrei na comunidade Smart. Que eu comecei ali a ter contato todos os dias com os leilões e com as pessoas interessadas ali da comunidade, que é todo mundo muito engajado, né? Comecei a conhecer as meninas, a Lili, a Marcela, todo mundo ali que respira leilão, né? Então, foi mais ou menos assim no meu começo. Hoje você mora onde? São Paulo? Hoje eu moro em São Paulo. São Paulo, legal demais. Então já tem vasta experiência aí de leilão, né? A gente gosta aqui de comentar dos casos, né? Não tem como comentar aqui dos 40 imóveis, né? Mas eu vou pedir para você comentar de alguns casos aí mais interessantes, né? Que tiveram aí alguma coisa que fugiu do comum, um bom retorno, ou um caso mais difícil também, a gente comenta aqui também a dificuldade. De repente, falar do primeiro imóvel, como é que foi aí a primeira arrematação? Foi tranquila? Como é que foi essa primeira arrematação? Olha, foi bem tranquila, na época foi um imóvel caixa, né? E aí é até curioso falar que a primeira foi tranquila, assim, mas a minha segunda arrematação foi inclusive esse imóvel que eu moro hoje. Inclusive, eu vou falar da segunda, que foi o mais interessante. Na época, a gente já estava na Smart, foi o imóvel que eu moro hoje. Foi um imóvel assim, esse imóvel ele tem 216 metros, e assim, se não fossem os leilões, a gente jamais moraria num imóvel desse tamanho. Na verdade, é até engraçado falar que foi um imóvel que trouxe muita experiência pra gente, né, porque a gente arrematou, até já conversei muito com a Marcela, com a Lili sobre esse imóvel, que ele foi um pouco atípico. A gente arrematou ele por quase 50% do preço de mercado, mas ele é um imóvel muito grande, então a saída dele, a venda dele é um pouco mais delicada. Então, tivemos que fazer reforma, demorou um pouco para vender, a gente decidiu, falou assim, não, a gente vai esperar pelo menos um ano aí, se não vender, a gente vai morar lá. E a gente esperou, e aí a gente veio e reformou, deixou ele habitável, que ele não estava, né? O antigo proprietário retirou todas as portas, os banheiros estavam bem datados, então a gente precisou também entender um pouco aí de reforma para a gente conseguir fazer essa arrematação. Também teve um tempo ali da emissão na posse que demorou um pouquinho, que o ocupante ele era um pouco relutante, mas a gente chegou a fazer 2 reformas dele, a primeira bem básica,
e só que aí a gente percebeu que isso não estava respondendo no mercado. E aí a segunda foi para deixar ele habitável. A gente falou, vamos morar nesse. A gente morava em um outro, o outro a gente está fazendo Airbnb. E aí a gente veio morar nesse e a gente tá aproveitando aqui esse imóvel que, se não fossem os leilões, olha, nem de longe a gente teria essa oportunidade, pelo menos por enquanto. Ó, legal demais. Então, o imóvel hoje que você mora foi arrematado em leilão, né? Muito legal. A gente vê muito aí comprar para investimento, né? Nesse caso, até a ideia inicial, né, que pelo que entendi era investimento, mas no meio do caminho ali mudou, né? Não estava tendo muita demanda e teria que ajustar o imóvel, né? Aí você acabou que fez uma reforma e decidiu morar no imóvel de mais de 200 metros quadrados, que você nem imaginaria morar no imóvel desse aí se não fosse leilão, né? Comprar com 50% de desconto. Foi da Caixa? Foi financiado? Foi da Caixa. Esse foi à vista. Os outros que a gente arrematou foram financiados. E aí, hoje, até legal falar que eu tenho... Hoje, a gente só tá com 2 imóveis de leilão. Porque a gente tá com esse aqui que a gente quer vender. A gente veio morar aqui, desde o início, a ideia era essa, assim. Olha, a gente vai pegar esse aqui, porque o preço tá muito bom. Se nada der certo, a gente vai morar lá. Então, a gente, desde o início, já tava com essa mentalidade. Então, não foi um problema não vender rápido. Então, a gente tá aqui curtindo. Quando vender, for assim, a pessoa certa, pelo preço certo, a gente vai vender. Mas a gente só fez 6 arrematações porque o meu esposo, ele não tem quem faça ele cotizar, ele não cotiza. Então, quando a gente faz sozinho, né, é um pouco mais demorado. Quando você cotiza, você tem mais capital para investir, né? Você tem ali mais recursos. Como somos só eu e ele, aí realmente a gente dá passos um pouco mais lentos. Ele matando? Não, né? Não, só eu. Mas ele tá meio que na comunidade comigo também. Então, ele sempre vê os podcasts, sempre tá por dentro. Tem que virar esmartando para entender aí a cotização, né? Para poder pegar mais imóveis, né? Aproveitar. Eu já falei para ele, só ele entrando para ele entender como que é a jogada. E aí, às vezes, ele ouvindo os podcasts de vocês, ele fala: nossa, o fulano arrematou não sei quantos imóveis. Eu falei, claro que ele arrematou, porque ele cotizou, né? Então, isso faz você alavancar muito mais, né? Então, e acaba que você também ganha mais experiência, né? Quando você tem essas experiências com cotização. Mas aí, quem sabe, um dia a gente vai. Aí eu consegui escalar mesmo nas arrematações, ter mais experiência já com a assessoria. Legal demais. Então, tu tem uns 40, né? 6 próprio e o restante aí, 34 de assessoria. Desses próprios, você já vendeu algum? Tu falou que comprou 6 e está com 2, então você já vendeu 4, né? Se puder comentar um pouco dessas operações, como é que foi, ROI? Isso. Então, o ROI de todos fica entre 30% e 40%, que a gente considera como ótimos. Não foram arrematações do tipo Fernando Merli, de às vezes 100% de ROI, mas foram de 30% a 40% de ROI, todos financiados. E isso contando ROIs ao todo, sem contar, fazer aquele cálculo que geralmente vocês fazem com apenas o investimento que a gente fez, né? Então, que aí aumentaria muito o ROI. Então, a gente geralmente faz esse cálculo para contar meio por baixo, e aí a gente tirou de 30% a 40% em cada imóvel. Então, se fosse ver aí certinho, seria muito maior. Seria muito maior, né? Porque o ROI é o lucro dividido ali pelo que efetivamente saiu do bolso, né? Então, se fizesse essa conta aí na marca direitinho, daria muito mais aí do que os 40%, né? Exatamente. E aí, o outro que a gente tá é um caixa, até aqui em São Paulo, lá no Jardim Botânico, que esses estilos Minha Casa Minha Vida. Não é um pop, porque ele já ultrapassa ali R$200 mil de valor de mercado, mas a gente tá montando ele agora. A emissão na posse dele foi maravilhosa, foi assim, super fácil, tava no contrapiso quando a gente pegou, ninguém nunca tinha morado. Ele tinha acabado de ser entregue, a pessoa acabou não conseguindo honrar com as parcelas, então ela nunca nem entrou no imóvel.
e a gente emitiu na posse muito rápido, reformamos, fizemos uma reforminha básica, e aí a gente vai fazer Airbnb lá. A gente está experimentando, então nem sempre a nossa intenção também é vender. A gente quer também deixar ali alguma coisa para renda passiva, e a gente já estudou ali a área, viu que é possível e tudo mais. Então a gente vai deixar ele para renda passiva, e aí vai deixar ele lá pagando financiamento, o apartamento se pagando sozinho. Nesse a gente deu 5% de entrada, né, o financiamento comum da Caixa, e maravilhoso. Acho que nesse a gente gastou o quê? Acho que a gente não chegou a gastar 40 mil nele. Pagou quanto nele de lance? Ele vale quanto, mais ou menos? Ele pagou, olha, salvo engano, eu acho que ele foi 180 de lance e ele vale quase 300. E você, a ideia é botar para alugar no Airbnb? Isso. A estimativa é ter uma receita aí líquida de quanto, né? E quanto que é a parcela aí do financiamento, para a gente ver se paga a parcela, se não paga. Tá. Olha, primeiro a parcela é 1.800 da 1.800. Caixa. Primeiro a gente pensou em alugar mensal normal, só que lá nesse bairro o aluguel ele é bem baixo. Então a gente ia ter uma receita ali de 2.000 por aí de aluguel, né? E aí a pessoa ia pagar o condomínio, é bem baratinho o condomínio. Mas com o Airbnb, a gente projetou de receita líquida 3.500. Então, a gente vai conseguir monetizar mais fazendo o Airbnb. E de receita bruta, né, vai dar mais ou menos uns 5.000. A gente já fez esse estudo com uma pessoa que faz Airbnb lá mesmo, nesse mesmo condomínio. Ela tem 2 apartamentos, ela não mora lá, e aí a gente conversou com ela, achou ela no Airbnb, e ela falou, e ela fez lá, mostrou a receita dela, e é o mesmo apartamento que o nosso, então a gente vai ter mais ou menos ali o mesmo lucro que ela. Então a receita é entre 3.500, mas geralmente dá 3.500, o que já paga a parcela, e também a gente consegue ter um lucro ali, né? Legal demais. Porque a prestação é 1.800, você vai ter 3.500 aí líquido, né, de receita líquida do Airbnb, vai pagar e ainda sobra aí R$1.700 aí. Bom demais. Exatamente, bom demais, para um apartamento que a gente desembolsou quase nada, né? Então, que ele tá lá se pagando sozinho. É óbvio que Airbnb demanda um pouco mais, né? Mas a gente também, inclusive, já conversou com essa pessoa que ela vai ajudar a gente a administrar esse Airbnb, e nesse lucro já está incluso também o valor que a gente combinou com ela para administrar o Airbnb. Então, já é fora essa parte também. Então tem uma pessoa específica que vai fazer aí essa gestão ali do operacional, né? Isso, exatamente. Porque aqui em São Paulo, com certeza você conhece, né? Que é uma loucura de trânsito. Para a gente ficar se deslocando até lá, ia ser um pouco de trabalho. Aí a gente combinou com ela e esse lucro já é abatido todas essas despesas, com limpeza, a administração dela, eventuais manutenções. Legal demais, aí bom demais. Mas eu acredito que em algum momento você vai pensar em vender, porque você vai estar sem dinheiro para investir em leilão, né? Exatamente. Investir, falar, 1.700 líquido tá bom demais, mas, quero ganhar dinheiro mais rápido. Exatamente. É que a gente tá experimentando, assim, a gente tá vendo o que a gente gosta, né? Que o meu marido, ele ainda tem uma mente um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais antiga. Ele é muito desse negócio de fazer renda passiva e tudo mais. Aí a gente tá experimentando. O nosso dinheiro, ele tá capitalizado praticamente todo nesse apartamento aqui que a gente está morando. Então, por isso que a nossa intenção é vender. Como eu te falei, é um apartamento que ele é um pouco mais seletivo nas vendas. Obviamente demora um pouco mais, a gente já estava ciente disso, mas a gente descapitalizando aqui, aí a gente consegue voltar a arrematar aí e pegar mais imóveis. Como esse daqui, especialmente, foi uma das nossas primeiras experiências, a gente pegou a vista e tal. Isso, inclusive, é até importante falar que eu considero que foi um erro que trouxe boas consequências, porque eu tô amando morar aqui, mas ao mesmo tempo a gente tá um pouco descapitalizado, mas daqui a pouco a gente vende e já volta aí a arrematar e acredito que outros padrões de imóveis.
Ó, legal demais. E sempre gera aquela discussão, né, de renda passiva, ganho de capital, né? Que tem gente que gosta de um, que ganha do outro, mas dá para ganhar dos dois, não tem certo nem errado. Exatamente. Aí você Exatamente. falou de 2 imóveis dos 6, né? O primeiro aí foi o imóvel que você mora, o segundo que você comentou foi esse que está alugado, e tem mais 4. Uhum. Se puder comentar um pouquinho aí de cada um desses, como é que foi a operação? Esses outros a gente vendeu. Esses todos os outros a gente vendeu, né? Por isso que a gente tá com esse outro no Airbnb, que foram nesse meio tempo, foram financiados também, mas foi mais ou menos esse mesmo esquema desse da Caixa que a gente tá. A gente comprou mais ou menos por esse mesmo preço, salvo engano. Acho que os lances ficaram ali mais ou menos entre 170 e 180, e eles valiam quase 300 mil. E aí o nosso ROI ficou entre 30% e 40%. Foram todos financiados, entrou um interveniente quitante ali no meio, e foi isso, mas todos esses outros foi mais ou menos a mesma pegada. A emissão na posse foi bem tranquila, a extrajudicial também, geralmente os imóveis um pouco, até na minha experiência com assessoria, os imóveis que têm um valor maior de mercado são um pouquinho mais difíceis de emitir na posse do que os mais baratos, né? Então, esses outros que a gente pegou também foram ali de classe média baixa para classe baixa para média, assim, mais ou menos. Mas foi bem tranquilo, assim, para emitir na posse. A gente já se livrou deles. E aí, a gente está com esses 2 parados. Desses imóveis aí que você rematou, tu falou aí da emissão na posse. Teve algum caso mais enrolado de emissão na posse que foi mais problemático, que fugiu do comum, algo aí muito atípico, ou foi tudo tranquilo? Olha, as minhas experiências particulares foram todas tranquilas. Dos meus clientes, né, da assessoria do meu escritório de advocacia, já tiveram alguns um pouco mais complicadas, assim. Recentemente eu tive um caso bem curioso até, que o antigo proprietário, ele colocou uma pessoa para alugar, não para alugar, para morar lá. Só que ele fez um contrato fake de locação. Assim, o ocupante estava assim, ele estava bem relutante, né? Foi um pouco difícil para a gente conseguir citar na ação de missão na posse. A gente precisou entrar com a ação de missão na posse. Era um imóvel lá em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Já tem um pouco daquele mistério por ser Rio, né? Mas em relação a isso foi tranquilo, mas foi bem difícil a tratativa com, primeiro, o extrajudicial com essa pessoa, porque, enfim, ele fez barraco, enfim, ameaçou o meu cliente, foi, assim, uma dor de cabeça. Mas ele tinha um contrato fake de locação, e assim, era bizarro. O imóvel, acho que ele valia quase 500 mil, e ele fez um contrato de locação para pagar R$300 de aluguel. E aí, enfim, na ação de missão na posse foi uma dor de cabeça, porque eles alegaram muitas coisas, foi uma dor de cabeça. Por fim, essa emissão na posse durou ao todo, entre tratativa extrajudicial até a emissão na posse de fato, foi quase 1 ano. E nesse caso, inclusive, ele recorreu, né, para a segunda instância, e aí mas a gente conseguiu reverter, a gente conseguiu anular esse contrato de locação dele, enfim, consegui juntar várias provas ali de que era realmente um contrato de locação fake. Ele tinha, inclusive, um outro endereço no Rio de Janeiro e um apartamento de altíssimo padrão. Enfim, foi uma dor de cabeça nesse sentido. Assim, esse foi o caso mais recente que eu tive. Mas depois de 1 ano ali, a gente conseguiu emitir o cliente na posse, que foi maravilhoso. Mas, e assim, as minhas emissões na posse, as mais demoradas, foram assim, de mais ou menos 1 ano. De 8 meses a 1 ano. Mas que eu considero também um excelente prazo, né? Se você tem que, assim como a Smart ensina, tem que estar ali dentro do seu cálculo prévio, né? Você tem aí cerca de 40 arrematações entre arrematação própria e assessoria.
Tirando uma média aqui, né, desses imóveis, quantos por cento aí você tem a posse amigável, quantos por cento você tem que entrar com emissão na posse, e nesse que você entrou com emissão na posse, qual é o prazo médio para desocupação? Se você já chegou a fazer essa estatística? Sim, olha, em todos esses imóveis, por incrível que pareça, pelo menos ali 70% são desocupações amigáveis. Amigáveis no sentido, também inclui, às vezes a pessoa está um pouco relutante, demora um pouquinho mais para fechar o acordo, mas mesmo assim foram situações que a gente não precisou acionar a justiça. Os outros 30% foram de ações de missão na posse ou nos próprios autos, né, ali do leilão judicial, que a gente conseguiu, acredito que pelo menos 50% foram ali entre 3 a 4 meses, né, incluindo o prazo. Até é importante falar, às vezes a gente consegue algumas decisões que fogem daquele prazo de 60 dias, que nem recentemente eu consegui, para a arrematação da Caixa, o prazo de 10 dias para desocupação. Já consegui prazo também de 5 dias aqui no Tribunal de São Paulo. Não é a regra, mas às vezes tem essas surpresas boas também. E aí os outros 50% demoraram ali. Tem alguns que demoraram 6 meses, alguns que demoraram 8, alguns 12. Então eu tenho, assim, se eu pudesse fazer uma média, eu colocaria ali 6 meses, as que mais demoraram, mas 50% dos 30% que foram judiciais. Então eu considero bons prazos. Nunca tivemos um caso que fosse assim, demorou 2, 3 anos, ou enfim, uma coisa que fosse bem complicada, assim, sabe? Legal demais, que já tranquiliza, né, quem tem esse medo da desocupação, né, do prazo. Exatamente. A Vitória falou que dos imóveis que ela remata, 70% é amigável, 30% é com emissão na posse, desses 30%, metade, aí 15%, em média 3 meses. Então, 85% vai ser tranquilo, ou vai ser amigável, ou vai sair em 3 meses com emissão na posse. E tem aqueles 15% ali que é mais demorado, que na média vai dar 6 meses desde a arrematação para desocupar. Então, prazo muito legal para quem tem esse receio, né, da desocupação, não é um problema. Em 85% dos casos vai sair ali de forma tranquila, rápida, 3 a 4 meses, sem problema nenhum. São muitos imóveis aqui, né? Exatamente. Desses imóveis tem... Desculpa. Pode falar. Não, pode continuar, desculpa. Tem algum padrão, algum perfil? Eu vi aqui que você falou de imóveis, valores mais baixos, né? Médio para baixo, valores ali medianos, né? Não imóveis de valores altos. Mais casa, mais apartamento, concentra tudo numa região só, pega no Brasil inteiro. Como é que é essa seleção? A grande maioria é aqui em São Paulo. São Paulo, capital e interior. E outras no Sudeste, e tenho algumas arrematações também lá no Acre, que é onde eu moro, né? Quer dizer, onde eu moro não, de onde eu sou. Eu moro em São Paulo, mas eu sou do Acre. Então, como eu acabo tendo um pouquinho mais de conhecimento ali da região e tudo mais, já assessorei gente da minha família também para fazer arrematações. Então, a gente já arrematou lá no Acre também, que é um pouquinho, foge aí do que as pessoas procuram, né? Que o Acre realmente, assim, se você for ver de logística, é um lugar bem distante, né? Então é um pouco mais difícil de fazer toda essa viabilidade aí, de você conhecer. Então, como tenho um pouco desse conhecimento aí por ser de lá, então isso já facilitou bastante. E a concorrência lá também é menor, as pessoas lá não conhecem muito de leilão, ainda não é muito falado lá, entendeu? Então isso também acaba diminuindo a concorrência bastante. Sobre essa assessoria, né, que o Paulo Henrique perguntando se é assessoria total, de ponta a ponta, ou faz só assessoria da parte jurídica? Olha, eu dou uma pincelada na assessoria total, né, na parte financeira, mas eu prefiro deixar na minha atuação essa parte com o cliente. Mas quando eu vejo que como eu já tenho experiência, quando ele faz e eu vejo que tá muito fora, eu falo, olha, isso aqui não é interessante. Mas a minha expertise mesmo tá na parte jurídica. Mas eu dou alguns pitacos quando eu vejo ali que ele tá fugindo um pouco da casinha. Porque, por exemplo, quando é alguém que vem da Smart, eu sei que a pessoa já manja muito. Então, eu sei que a pessoa já vai saber muito dessa parte de viabilidade financeira, de fazer pesquisa de mercado e tudo mais.
Se é uma pessoa de fora, eu já sei que ela tem um pouco mais de dificuldade, ela tende a alavancar muitos valores, sabe? Ela não consegue diferenciar um pouco essa questão do ROI e tudo mais. Então, aí, quando eu vejo que ela tá muito fora da casinha, eu falo assim, não, acho que isso aqui não compensa, não é interessante a gente entrar. Não é... Eu gosto de ter essa abordagem também, que assim, não é tudo que a gente arremata, que o cliente traz, que a gente arremata. Eu também faço essa análise e falo para ele se vai compensar ou não. Se eu vejo ali que vai compensar, eu falo para ele, mas se não, eu também alerto, assim. Mas não sou eu que sou responsável por essa parte do cálculo e fazer toda ali na ponta da caneta, isso aqui compensa, isso aqui você pode escalar tanto, ter tanto de aluguel, ou ter, enfim, o valor de mercado ser tanto, ir no imóvel fazer a diligência presencial, isso aí não. Mas eu dou uma orientada quando eu vejo que a pessoa tá um pouco fora da casinha. Ó, um monte de gente falando que a live travou, mas para mim aqui tá normal, tô escutando bem aqui a Vitória. Para você tá tranquilo também, Vitória? Para mim também. Travou para muita gente, caiu até. Qual parte? Não sei. Muita gente saiu da live aqui, né? Parece que travou aí, mas na entrega, porque a gente tá aqui, tô ouvindo a Vitória muito bem, ela tá me ouvindo, né? Vamos que vamos, né? Travou ali. Geral falando que travou, então não sei, mas eu tô vendo aqui e ouvindo muito bem aqui a Vitória, ela também tá me ouvindo, né? A gente vai tocando aqui. Tá bom. Dessa seleção dos imóveis aí para assessoria, como é que você faz? O imóvel, ele é indicado ali pelo cliente ou você mesmo que faz essa seleção? É um misto dos dois. Por exemplo, já tive bastante assessorado da Smart. As pessoas já têm essa experiência com garimpagem. Então, Vitória, parece que voltou aqui, né? Voltou agora. E para muita gente travou naquela parte que você estava falando ali do estudo da viabilidade, que você dá uma pincelada geral. Se você puder comentar de novo, porque parece que travou e voltou, né? Tá, tudo bem, não tem problema. Então, a minha especialidade mesmo na assessoria é a parte jurídica. Mas, como eu já tenho bastante experiência, inclusive em arrematações pessoais, eu dou uma pincelada nessa parte da viabilidade financeira. O que eu não faço é pegar a ponta da caneta e lá fazer o cálculo, fazer uma diligência presencial no imóvel, a não ser que seja assim, um caso muito fora da curva. Mas, geralmente, essa parte da viabilidade financeira, o que eu faço? O cliente me traz e eu falo para ele, eu falo, olha, isso aqui não compensa. Quando eu vejo que ele está muito fora da casinha. Até como eu falei, quando é uma pessoa que vem da Smart, o que eu pego bastante da Smart? Quando a pessoa está com aquele início de destravar para arrematar sozinho. Que ela ainda está um pouco receosa e tudo mais. É normal nesse início, né? Sim, tô aqui. Tava carregando, você me ouviu? Ouvi. Ouviu? Ah, tá. Então, quando eu vejo que a pessoa tá fora da casa, especialmente as pessoas que não vêm da Smart, elas não manjam muito dessa parte de viabilidade financeira. Então, que a pessoa tá fora da casinha, assim, eu falo, olha, isso aqui não vai compensar por conta disso, disso e disso. O seu ROI vai ser muito baixo. Então, é melhor a gente não arrematar esse. Então, eu faço dessa forma. Se eu vejo que a pessoa não tá sabendo fazer o cálculo direito, eu oriento. Mas essa parte da viabilidade financeira, eu não fico responsável. Bom, legal demais. Muita gente falando que travou, que voltou, mas eu acho que já voltou. A Vitória já recapitulou aqui, né, a questão aí da assessoria, né, da viabilidade financeira. Ela foca mais na jurídica, mas ela também dá uma olhada na financeira. E agora a segunda pergunta, né, que você não chegou a responder, sobre como é que funciona essa assessoria. Você indica o imóvel para o cliente que traz o imóvel até você e você analisa se é viável ou não? Como é que funciona? É um misto dos dois, Pierre. Especialmente quando as pessoas vêm da assessoria diretamente da Smart, elas já estão mais habituadas nessa garimpagem, né? Elas já têm esse filtro melhor, então a maioria desses clientes acabam já me trazendo os imóveis que eles querem. Mas como eu também garimpo até mesmo para arrematações pessoais, então quando eu vejo um imóvel que é do perfil do meu cliente, eu vou lá e mando para ele. Então eu também faço essa parte. Então tá aí, ó. Então ela pega imóveis do próprio garimpo dela e também oportunidades que ali o próprio cliente às vezes traz ali e ela também avalia.
Desses imóveis todos, como é que funciona? Você chegou a fazer reforma em algum deles? Ou você normalmente faz aquela mais simples de pintar, deixar o básico e já colocar para venda? Esses outros 4 que eu vendi, a gente só fez uma reforminha básica mesmo. Só pintou, a gente nem chegou a trocar piso, que estava também ótimo. Só pintou e vendeu, foi muito rápido. Agora, esse que está no Airbnb, a gente já fez uma reforma um pouco mais trabalhadinha e comprou móveis, né? Então, a gente está mobiliando, a gente até aproveitou aqui a Black Friday que teve recentemente para mobiliar, como a gente vai fazer Airbnb, né? E nesse aqui que a gente está morando, a gente fez uma reforma, não foi uma reforma assim, oh meu Deus, a gente transformou tudo. Não, mas, por exemplo, até em uma conversa, acho que foi com a Lili uma vez, faz muito tempo, eu mostrei para ela as fotos, ela falou, esses banheiros aqui você vai ter que reformar. Aí, dito e feito, eu fiquei insistindo, falei, não, tem que reformar. Aí a gente fez uma reforma de pintar todo o apartamento, deixar ele morável, e a gente quebrou só os banheiros. Que os banheiros estavam com aquelas lajotas bem datadas, sabe? De apartamento bem antigo. Aqui é um apartamento, um prédio antigo, tem 13 unidades e um por andar só. Então, assim, é bem antigo. E aí a gente fez, mas a gente deixou morável. A gente nem deixou, assim, muito do nosso gosto, porque a nossa intenção é vender. A gente deixou de um jeito que qualquer pessoa que entra aqui fale, não, gostei. Não tem nada muito característico nosso, sabe? Mas a gente também a gente tá meio desapegado com isso, então pra gente não é um problema. Ó, muita gente perguntando aqui, Vitória, sobre a cobrança desse serviço de assessoria, né? O Robson perguntando como é cobrado esse serviço, se é um valor fixo, se é um percentual. Deixa eu ver quem mais aqui perguntou. Paulo Henrique, né? Perguntando como é cobrado e a Silmara também. Então, comenta um pouquinho aí como é que é cobrado essa assessoria. O Thiago também perguntou aqui, né? Cobra percentual da arrematação ou meio a meio com o cliente. Então, como é que funciona essa precificação aí do serviço? Tá, eu cobro 5% do valor da arrematação, isso tanto extrajudicial quanto judicial. Quantos por cento? A maioria... Não ouvi. Quantos por cento? 5%? 5%, isso. Tanto extrajudicial quanto judicial. Isso independente se for leilão de justiça do trabalho, que eu também faço bastante, ou, enfim, justiça civil, tanto faz. Eu fiz essa diferenciação porque geralmente a justiça do trabalho dá um pouquinho mais demanda um pouquinho mais do advogado ali, né? Mas eu cobro 5% do valor da arrematação e aí respeitado o mínimo ali de 12 mil de honorários. Então, se não chegar a esse ponto de 12 mil de honorários, fica a porcentagem. Tá, então 5% aí, no mínimo 12 mil. Isso. E a assessoria é até registro e emissão na posse? Entrega tudo, isso. E desocupado. Desocupado, eu até falo pro cliente que ele me paga metade quando a gente arremata e o restante é ali no protocolo, ou se precisar de uma emissão na posse, a gente vai fazer no protocolo da ação ou do pedido, ali se for um processo judicial, ou ali no fechamento do acordo. Mas o meu acompanhamento vai até o cliente ter as chaves do imóvel. Então, vamos lá. 5%, 2,5% ali, metade no ato ali da arrematação e 2,5% quando você protocola a ação de emissão na posse. Isso, ou fecha o acordo extrajudicial. Entendi, legal demais. Ó, desses imóveis todos aí, vários imóveis, né? Da assessoria, está focado em algum estado específico? A maior parte deles são em São Paulo ou está bem pulverizado? Isso, está bem pulverizado no Sudeste e lá no Acre. Mas, como eu falei, a grande maioria é aqui em São Paulo e capital, mas tem alguns no Sudeste também, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, também tem Minas Gerais em Belo Horizonte, e o restante lá no Acre. Mas, assim, não tenho nenhuma limitação geográfica. Até tenho um pouco de facilidade, porque como meu marido é piloto, então acabo pagando um pouquinho barato nas passagens. Então, quando precisa, eventualmente, de uma emissão na posse, eu vou pessoalmente ali para dar um apoio para o meu cliente. Então, isso acaba sendo até uma facilidade também. Ó, desses imóveis todos aí, você
tem alguma rotina de garimpagem? Você se organiza? Como é que você organiza para garimpar esse imóvel? Estabelece uma rotina? Estabelece algum tipo de filtro especial? Porque a garimpagem talvez é uma das etapas aí mais importantes, né? Então, muita gente tem dúvida, né, de como é que faz. Então, comenta aqui como é que você faz essa garimpagem e seleção desses imóveis, seja para a sua arrematação própria ou também aí para assessoria. Olha, pelo menos ali uma vez na semana eu pego, umas 3 horas, e aí vou olhando no site, já tenho alguns leiloeiros que eu vejo aqui, e também na Justiça do Trabalho quando tem leilão previsto, e também na Caixa, né? Então eu pego, eu não tenho filtro nenhum, eu vou olhando, eu vejo leilões de direitos, eu dou uma olhadinha se compensa ou não, às vezes se tem, enfim, se tem problema, se não tem, eu não tenho filtro nenhum, assim, até ultimamente a gente teve, até participo de alguns grupos de advogados de leilões, né, e a gente teve até uma decisão favorável aí não eu, foi uma outra colega que teve, para derrubar o usucapião. Usucapião não, usufruto, desculpa, confundi. Para derrubar o usufruto, então, ultimamente, até o usufruto eu tô olhando também com mais carinho. Comenta aí, então, um pouquinho dessa decisão aí de usufruto. A gente sabe que é o imóvel com usufruto, quem arremata, teoricamente, tem que esperar ali o falecimento do usufrutuário para ter a posse do imóvel, então isso aí afasta muita gente. Inclusive, tinha um leilão ontem ainda, que a galera estava participando, né, os mentorados, e era o usufrutuário, um casal, o marido tinha 100 anos e a esposa 99. Eu falei, confere aí, não dá para confiar que tá vivo, não. É verdade, é verdade. E parece que, acho que a esposa estava viva e o marido tinha falecido, 99 anos. Nossa. Aí tem que fazer sempre o dever de casa. Mas tem as causas de extinção do usufruto, que é o falecimento, a não conservação do bem, né? Então, comenta aqui, vocês arremataram essa pessoa, né? Parece que foi uma advogada aí. Isso, foi uma colega que conseguiu essa decisão. Ela arrematou para um cliente, para uma assessoria, e ela conseguiu derrubar esse usufruto, porque era uma dívida de condomínio. Então, né, com base nessa... quando você não paga condomínio, você está contribuindo para a deterioração do bem, né? Posso até procurar depois essa decisão para mandar para vocês aí da Smart. Mas foi nesse caso de dívida de condomínio que ela conseguiu derrubar ali o usufruto. Então, a pessoa... Oi? No próprio processo do leilão, ela teve que entrar com uma ação à parte? No próprio processo. Legal, porque a gente já teve um caso aqui parecido, né? Mas não rolou. Um caso que a gente acompanhou aí, né? O arrematante pediu, né? A baixa do usufruto com esse fundamento, né? De que não está pagando o condomínio, não está conservando ali o bem. Mas o juiz falou, não, aqui é leilão. Se quiser resolver qualquer coisa, é lá fora, né? E assim, então pode ser um ponto aí bem crítico, né? Que pode dar certo ou pode dar errado também. Exatamente. Se der errado, aí vai ter que esperar a pessoa morrer, né? Exatamente. Eu brinco, assim, que no leilão, Pierre, assim, cada arrematação é diferente. Então, a gente não tem exatamente uma faculdade de leilão. Então, é na experiência que a gente vai experimentando, que a gente vai ganhando experiência mesmo de saber até onde a gente pode ir, até onde não. E é até importante falar aqui que vocês também têm muita experiência nisso, você deve saber. Muitas decisões dependem do juiz. Às vezes o entendimento é consolidado aqui no Tribunal de São Paulo. Às vezes eu vou lá para o Espírito Santo, vai ser totalmente diferente. Um exemplo, já tive restituição de TBI pelo valor da arrematação negado lá no interior do Espírito Santo. E assim, era uma vara de uma cidade bem pequena. Enfim, o juiz não deveria ter muita expertise ali no julgamento e tudo mais. Eu consegui reverter depois, mas eu já tive negado. Às vezes, você explica isso para o cliente, ele não entende muito bem, mas é que depende muito do juiz. Nesse caso aí do usufruto, foi discutido nos autos do leilão mesmo, só que foi bem... O ocupante ali foi bem combativo, né? O proprietário do usufruto.
Então, tiveram alguns recursos. Foi um caso que demorou um pouquinho, mas conseguiu baixar nos próprios autos. Só que subiu, enfim, subiu para os tribunais superiores, né? Demorou um pouquinho, mas acabou saindo, que eu já acho uma grande vitória, porque usufruto você olha assim de cara, você fala, não, esse aqui eu não vou nem olhar. E às vezes é uma baita oportunidade, né? Às vezes é isso que você falou, tá? Às vezes o cara morreu, não tá mais lá. Enfim, então eu não descarto nada quando eu vou analisar, fazer a garimpagem. No pior cenário, espera a pessoa morrer, né? No pior cenário, espera a pessoa morrer. Nesse caso aí, Deus já tá, que você falou que a pessoa tinha 99, Deus já estava quase puxando, né? Mas... E foi lance ou foi uma proposta condicional ali de só pagar se o juiz extinguir o fruto? Não, nesse caso foi condicionada. Aí é tranquilo, né? Quero ver o cara botar na reta ali, dar o lance ali para tentar uma expectativa de baixar. A parte boa é que no leilão judicial a desistência é mais fácil, né? Então, é um pouco mais tranquilo. Então, no último caso, se der errado, você consegue facilmente pedir a restituição, mesmo se não for condicionado. É legal demais. Comenta aqui um pouquinho da diferença de você arrematar imóvel para você e para terceiro, né? Como é que é ali? Claro que quando é para você é uma coisa, né? Você tem ali, pode assumir um grau de risco. Quando você assessora, já é mais diferente, né? Você está lidando com dinheiro de terceiro, tem que ter um cuidado maior. Então, como é que dessa diferença aí, como é que funciona aí na prática, né? Isso, assim, olha, quando eu assessoro, eu gosto de falar, assim, todos os pormenores possíveis, porque, principalmente quando é uma pessoa que nunca arrematou, Pierre, porque, às vezes, principalmente assim, se a pessoa não está imersa nesse mundo dos leilões, ela não está numa comunidade como a Smart, que você fala toda hora com as pessoas, que você vivencia muitas experiências de todo mundo ali, a pessoa não tem noção do que é leilão, ela vê, porque hoje em dia o leilão popularizou muito, né? Por conta da internet. Ela só vê ali a oportunidade de um ganho muito alto e relativamente rápido. Mas às vezes ela não tem ideia do risco que é. Por isso que, assim, quando a pessoa vem até mim, que ela nunca nem viu, nunca estudou sobre leilões, eu falo para ela, eu oriento, eu assessoro mesmo assim, mas eu falo para ela, até para você saber onde você está enfiando seu dinheiro, você precisa estudar. E eu sempre indico a Smart, porque, assim, o conteúdo da Smart é muito bom, vocês têm aulas e tem a comunidade ali, né? E a comunidade, para mim, é o mais valioso de tudo. Então, eu falo para a pessoa, assim, conselho de amiga mesmo, você precisa estudar para você saber onde está enfiando seu dinheiro. Então, quando eu tenho... Até por isso que eu não gosto de ser responsável pela parte da viabilidade financeira, porque isso, às vezes você está lidando com uma expectativa e a pessoa ela não entende muito do mundo dos leilões. Quando a pessoa já é mais experiente, é diferente, mas eu tenho muito mais cuidado quando eu vou assessorar, vou fazer assessoria de alguém. De explicar, de deixar assim, tudo bem mastigado para a pessoa não ter a mínima dúvida, sabe? Porque é muito delicado lidar com o dinheiro dos outros. Para mim, isso assim, é a minha premissa básica. Eu não posso enfiar meu cliente em furada. Mas e também tem essa questão do risco. Quando tem risco, eu deixo claro e aí a pessoa fica a critério dela querer ir ou não. E aí eu dou mais ou menos uma expectativa, pelo menos uma, como posso dizer, uma prévia ali do quanto vai demorar, se vai ter mais problemas, se não vai ter. E aí eu faço isso, né? E a pessoa tá ciente. Mas para mim é importante ele sempre estar ciente de onde ele está se enfiando. Quando é para mim e pro meu esposo, a gente já é um pouquinho mais tranquilo, assim. Vou te dar um exemplo. A gente dificilmente faz diligência presencialmente no imóvel. Sim, a gente já... a gente não descarta leilões de direitos, a gente tá disposto mesmo, às vezes, a enfrentar um risco um pouco maior, mas... para o meu cliente, eu sempre deixo claro ali onde ele está se metendo. E também por ter
essa facilidade de eu ser advogada, né? Então, quem fica, quando eu arremato, o meu marido, ele fica responsável por essa parte da viabilidade financeira, e eu fico na jurídica. Então, se precisar de um advogado, eu vou estar ali 24 horas disponível, né? Então, e em casa eu trabalho bem mais para as arrematações de casa, que é 24 horas ali no ouvido. Já aconteceu algum caso aí de mesmo você expondo ali um cenário bem ruim ali, com cheio de risco, a rematante insistir, aí como é que você faz? Você prossegue ou você fala, não, nisso eu não vou, mesmo o cara querendo, eu não vou porque a chance de dar ruim aqui é muito grande? Ou nunca chegou num caso mais extremo desse? Já chegamos num caso, já tive caso de leilões de direitos também, que eu via que, assim, não compensava tanto para o cliente. Assim, diversos casos de viabilidade financeira que o cliente não bateu ali a conta, que eu falo para ele, ó, não vai compensar. A pessoa, não, quero mesmo assim. Às vezes a pessoa quer arrematar só para pegar o financiamento. Que é mais vantajoso, né? Então, às vezes acontece, aí eu exponho, especialmente, por exemplo, leilões de direitos. Eu falo para a pessoa, ó, geralmente você tem que honrar com um financiamento que tem previamente ali com a Caixa. Eu falo para a pessoa, ó, isso aqui não vai bater a conta, você vai ter que pagar esse financiamento e tudo mais. A pessoa, não, tudo bem, eu quero esse imóvel. Ou às vezes até por exemplo, de ser um imóvel que é um pouco mais difícil de vender e tudo mais. Já tive casos assim que eu falei, ó, isso aqui vai ser muito difícil para você vender. E a pessoa quis mesmo assim, e aí eu vou. Mas eu sempre oriento, e aí se a pessoa quer assumir o risco, tudo bem. Só que eu deixo tudo bem, assim, documentado, porque no final é muito fácil responsabilizar a pessoa que está ali assessorando, né? Independente de ser advogado ou não. A primeira pessoa que você vai querer responsabilizar é quem te assessorou, né? Então, eu deixo tudo documentadinho, todos os riscos que a pessoa deseja assumir, porque senão, no final, quem acaba com a responsabilidade sou eu, né? Ó, legal. Tem uma pergunta aqui do Gilberto, né? Se você faz cláusula de desistência e como mostra os imóveis para o cliente, né? Como é que funciona? Que às vezes você mostra a oportunidade e o cara diz que não quer arrematar e ele pega essa oportunidade e passa para o terceiro. Então, assim, tem diversas aí pessoas com uma índole aí, né? Então, como é que funciona? Tem uma cláusula de exclusividade, de desistência, você amostra? Como é que funciona isso aí na prática? É um contrato bem amarrado? Isso, tem um contrato bem amarrado, assim, com os meus assessorados, mas a gente... eu costumo trabalhar, Pierre, assim, bastante na confiança. Eu sei que sempre vai ter essa pessoa mau caráter, mas eu gosto de trabalhar com clientes que confiam no meu trabalho, sabe? Então, eventualmente, você vai até achar uma pessoa que cobra menos, assim, só que 5% já é mais ou menos o praticado no mercado, né, de comissão ali pela assessoria. Você pode até achar uma pessoa que cobra bem menos, mas assim, será que vai ter qualidade? Então, eu prefiro trabalhar com a pessoa que confia no meu trabalho e assim, se ela fizer isso, para mim é até bom que eu perco um mau caráter, eu tiro um mau caráter do meu caminho. Então, eu acabo não dando muita importância para isso, sabe? Porque os meus clientes, eles são bem fiéis. Isso particularmente nunca aconteceu, não que eu saiba. Mas eu confio bastante. Mas apesar disso, eu tenho um contrato bem amarrado. Quando, por exemplo, tem uma situação mais extrema, né? Que você orienta ali, olha, tem um risco aqui de nulidade, de ter algum problema. Ainda assim, o cliente decide entrar, você arremata, recebe ali metade da comissão, mas no meio do caminho ali, o leilão ele vem ser anulado. Como é que funciona aí a questão da comissão? Há devolução? Você fica com a comissão porque teve o trabalho? Como é que funciona aí na prática? Olha, se o cliente estava ciente do risco e ele decidiu seguir mesmo assim, o que ele já pagou de comissão, eu não devolvo. Mas se, por exemplo, chegar lá no futuro, alguns clientes já pagam tudo no começo. Eles optam por me pagar já integral. Isso fica a critério deles, né? Mas eu dou essa oportunidade de fazer o meio a meio.
Se chegar lá no futuro ele já tiver me pago e esse leilão for anulado, aí eu devolvo metade. E aí metade fica pelo trabalho que eu já tive, né? Porque geralmente quando o leilão é anulado ali, especialmente no judicial, já demandou um trabalho, já demandou análise, já demandou várias manifestações, né? Então, nesse caso, aí se o cliente já me pagou tudo, aí eu devolvo metade. E aí fica justo tanto para mim quanto para ele. Mas eu sempre trabalho dessa forma, assim. Quando eu vejo que tem risco de anulação e tudo mais, o cliente está sempre ciente. Entendi. Então, se você alerta o camarada ali que tem um risco e mesmo assim ele assume esse risco, se vier a ser anulado, você fica só com a primeira parte que recebeu. Agora, um cenário mais extremo aqui, que eu sei que não vai acontecer, né, mas que poderia acontecer, né? E você não alertou de nada, passou um ponto ali despercebido que você não viu e isso gerou a nulidade do leilão. Nesse caso, você ficaria ainda com os 2,5% ou devolveria aí porque foi uma falha, teoricamente, assim? Não, uma suposição aqui, né? Não, isso tem até previsto no meu contrato. Se for uma falha minha e isso trouxer uma nulidade para o leilão, se for algo que eu não observei, não alertei o cliente, ele vai ter direito à devolução total do valor. E se ele não levar o imóvel que ele arrematou, a devolução é integral. Isso aí já está no meu contrato e para mim também é bem tranquilo de praticar. Mas, graças a Deus, até hoje nunca aconteceu. Mas se acontecer um dia, é importante também o cliente estar resguardado, até também para ele ter segurança de que, sim, eu não vou passar a perna nele, sabe? Até a pergunta aqui do Cris, né? Crisóstomo. Se você já teve algum cliente que ingressou na justiça contra você, alegando ter feito um mau negócio. Não, porque exatamente por isso. Porque na minha assessoria, eu deixo muito claro que eu sou responsável pela parte jurídica. O mau negócio, pela minha experiência, ele está muito mais atrelado à viabilidade financeira. Exatamente por isso que eu não gosto de ser responsável, porque isso é muito particular, ao meu ver, né? Como assessora, como advogada e tudo mais. Eu vejo que o que é um bom negócio para mim pode não ser para o PR, pode não ser para um terceiro. Então, por isso que eu não gosto de ficar responsável. Eu dou umas orientações, mas essa responsabilidade do cálculo é do cliente. Como eu te falei, já teve caso do ROI não ser bom no final, não bater, mas o cliente quis aquele imóvel. Como eu te falei, já teve caso por conta do financiamento, que é muito bom. O imóvel era muito bom e ele era, como que eu posso dizer, estratégico para o cliente. E ele quis, e mesmo assim, para mim, aquele não é um bom negócio, ao meu ver, particularmente, mas para ele eu não arremataria, por exemplo, se não fosse um ROI abaixo de 30%. Para ele já é viável. Então, isso é muito particular, entendeu? Então, a minha assessoria está muito atrelada a apenas a parte jurídica. Então, isso eu dou muita segurança para o cliente. E ele sabe também que no meio do processo podem haver algumas intercorrências que não estavam previstas. E o leilão é isso. Se você quer investir em leilão, você tem que estar aberto ao risco. Obviamente que o risco é calculado, mas podem, especialmente no judicial, e fazendo um parêntese, no trabalhista também, que assim, geralmente eles são muito combativos, assim, sempre podem haver surpresas de demorar um pouco mais do que o previsto e tudo mais. Então, eu sempre deixo isso muito claro, especialmente se a pessoa não está envolta no mundo dos leilões. Então, se a pessoa quer um investimento zero risco, ela não tem que entrar nos leilões. Então, eu deixo isso muito claro. Legal demais aí, muita experiência, 40 arrematações, evoluiu muito aí desde a primeira arrematação, né? Óbvio, né? 40 arrematações. Se você fosse deixar um conselho para quem está começando hoje no mundo de leilão, qual seria? Para quem está do zero ali, vai entrar agora, qual seria o seu conselho? Olha, eu pediria calma para essa pessoa, porque quando a gente entra, especialmente entra ali na comunidade e tudo mais, a gente fica um pouco, como que eu posso dizer, ansioso demais para querer arrematar. Então, e às vezes isso pode acabar te fazendo cair em um mau negócio. Então, eu falaria para essa pessoa ter calma e paciência e, antes de tudo, estudar. Porque se ela não estudar, se ela não tiver envolta
ela vai fazer um mau negócio. E se ela não está segura, contratar uma assessoria até que ela tenha essa segurança para arrematar sozinho e aí destravar essa situação aí de ansiedade. Ó, bem lembrado aí, né? Ter calma, não ter pressa. Ansiedade aí atrapalha demais. Eu recebo aqui no início das turmas sempre a galera já desesperada querendo rematar. Falei, calma, galera, está no início ainda, está na primeira semana, segunda. Tenha tranquilidade, busque o conhecimento aqui, como a Vitória falou. Então, não ter pressa, leilão vai ter a vida toda. Se prepare primeiro para depois arrematar com segurança. Vitória, queria agradecer aqui a sua participação, muita experiência, com certeza aqui inspirou muita gente, né, que está começando aí no mundo de leilão, e também muito conhecimento até para quem já tem experiência. Então, queria aqui agradecer a sua participação e já deixo aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Tá bom, obrigada. Queria agradecer a Smart pelo convite e falar aqui que, assim, a Smart foi totalmente responsável por esse impulsionamento. Eu conheci pessoas maravilhosas graças à Smart. Marcela e Lili são duas delas ali. A Marcela, uma pessoa incrível, profissional incrível também. Assim, sempre que eu quero me socorrer com alguém, eu vou lá e me socorro com a Marcela, que ela é maravilhosa. E assim, a comunidade Smart me trouxe inúmeros ganhos, tanto de conhecimento, quanto de network, quanto de vivência mesmo nos leilões. Então, sou muito grata, agradeço novamente o convite e nos vemos em fevereiro. Estarei lá no Experience com todos. Ó, legal demais, ó, lembrou bem aí, ó, Experience 2025 em fevereiro, vai estar legal demais, maior evento de leilão presencial, com a presença aí também da doutora Vitória. Vitória, obrigado demais aí, tenho um bom dia. Valeu, pessoal, um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Até mais.